Você já ouviu falar sobre docetismo? Que heresia é essa? Será que existe alguma seita, alguma falsa religião, alguma até que se diz cristã, pregando e ensinando essa heresia? E aí, já ouviu falar que existem pessoas que acreditam que Jesus não veio em carne, era apenas um espírito ou um fantasma andando sobre a terra? E se eu lhe disser que não apenas historiadores cristãos, mas de outros segmentos culturais e religiosos acreditam e afirmam na historicidade do Deus que se fez homem e habitou entre nós, chamado Cristo Jesus? Esses e outros pontos são tópicos da nossa aula de número 3, a terceira lição da EBD, lição dos adultos, neste primeiro trimestre de 2025, que estamos estudando em defesa da fé cristã. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Micael Henrique. Se você já é de casa, que Deus abençoe você por estar conosco mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. O meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, o seu coração e a sua família. Não deixe de se inscrever aí no canal, porque todas as semanas as videoaulas da EBD dos adultos e também dos jovens. Fique sempre ligadinho, porque semanalmente você é abençoado com esse conteúdo. Pois bem, queridos irmãos, nós estamos aí com a proposta da lição 3, a encarnação do Verbo. Conforme tenho dito a vocês, peguem a dica do professor, faça as suas anotações, faça os seus rabiscos, principalmente você que está preparando uma aula, você que é um aluno dedicado, lembre sempre de fazer as suas anotações, porque nenhum de nós somos capazes de memorizar tudo. Pois bem, esse tema, a encarnação do Verbo, nós vamos falar um pouquinho, vem comigo aqui para a lousa, nós vamos falar um pouquinho sobre cristologia. Bom, Micael, qual é a definição? Logia, sempre no grego estudo, Cristo, que é a expressão grega Christos, que diz respeito aí ao Messias, ao ungido, e para nós o cristianismo, sobretudo, o Deus Filho, que veio em carne e habitou entre nós. Esse é o texto-chave da nossa lição, é o texto do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e também o versículo 14. Desde o versículo 1, o apóstolo João vai discorrer a respeito da encarnação do Deus Filho chamado Jesus. E o que é que ele ressalta aqui no versículo 14? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que texto extraordinário, hein, turma? Agora, veja aí, a expressãozinha grega que o apóstolo João usa para habitou entre nós, dá a ideia do Antigo Testamento, a compreensão de tabernaculou. Quando Deus disse a Moisés, faça um tabernáculo que eu quero habitar no meio do povo, Deus estava dizendo, eu quero tabernacular, eu quero me fazer presente entre o meu povo, e isso aconteceu lá no deserto, conforme nós lemos no livro de Êxodo. Agora veja só, aqui nós temos visivelmente o Deus Filho, chamado Jesus Cristo, veio e habitou no meio dos homens. E esta é, sem dúvida, a maior revelação de Deus para a humanidade. Nós temos a revelação, a verdade escrita, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus,
e nós temos a verdade como uma pessoa. Ele próprio diz: eu sou a verdade. Agora veja, dentro da cristologia, nós temos aí o que é chamado de humanidade de Jesus. Por que isso? Porque a Bíblia fala do Cristo que é 100% Deus, e nós teremos uma aula em específico sobre isso, combatendo heresias que pregam que Jesus não tinha nada de divindade, absolutamente nada. Ele não era um perfeito, ele não era santo. Então nós temos que ter um cuidado aí, mas é assunto para a próxima aula. Porém, a Bíblia também defende a humanidade de Cristo. E do ponto de vista antropológico, que é o estudo dos seres humanos, pessoal, nós vemos que para ser um indivíduo, um homem completo, é necessário ter personalidade, é necessário ter as escolhas, a alma, os sentimentos, as vontades próprias, e tudo isso é revelado em Jesus no Novo Testamento. Nós temos um Cristo que teve fome, nós temos um Cristo que chorou, nós temos um Cristo que teve sede, nós temos um Cristo que angustiou-se, quando ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Então perceba, são características, atribuições de um Jesus que é humano. Então é inegável a doutrina bíblica da humanidade de Jesus. Bom, Micael, lembra a gente aquela palavrinha difícil da cristologia? Jesus 100% homem, 100% Deus, é a famosa união hipostática. Escreve aí, por favor, nos comentários, para mim saber que você está ligado nessa aula. União hipostática. Jesus 100% homem e 100% Deus. Deixa aí nos comentários que eu quero agradecer você pela sua participação. Agora veja só, queridos irmãos, o apóstolo João está defendendo isso aqui que nós estamos refletindo, que nós estamos conversando. E qual é o ponto aqui que a coisa aperta mais ainda? Ó, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 a 3, e em 2 João, versículo 7, que são apenas versículos, o que é que nós temos o apóstolo João nesses três textos mostrando? Que quem negar que Jesus veio em carne não é de Deus. Alguém ou algum segmento religioso. Irmão Micael, mas tem uma placa que é igreja, tem uma placa que é evangélico, tem uma placa que é do cristianismo, mas nega que Jesus veio como homem, veio e foi um homem perfeito habitando entre nós, isso é uma heresia, um ensino contrário que está no oposto às doutrinas cristãs. Se você tiver dúvida ainda do que é heresia ou não, vou deixar aqui o link da lição 1 para você entender isso de uma vez por todas. Terminar essa aula de hoje, você corre lá. Agora veja, negar a humanidade de Jesus é negar que Cristo foi e sempre será o homem perfeito. E aí desconstrói várias doutrinas bíblicas. Olha o perigo disso, ó. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Romanos 4 que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão foi criado perfeito e pecou. Jesus é o segundo Adão, por quê? Porque é o segundo homem criado não da vontade humana, não da vontade comum, carnal, entre marido e mulher, que é uma bênção de Deus, os filhos são dádivas do Senhor, a Bíblia diz, porém, Jesus não nasce
do desejo, do intento de um casal. Jesus é o segundo Adão, é o homem perfeito, criado, formado como ser humano no ventre de Maria, pela virtude e poder do Espírito Santo. Então, olha aqui, vem comigo nesse raciocínio. Negar a humanidade de Jesus, pregar essa heresia de que Jesus não era homem de verdade, ele só tinha aparência de homem, essa heresia chamada docetismo, uma das primeiras heresias que a igreja cristã enfrentou. Qual é o perigo dessa heresia? Se Jesus não foi homem, vou até escrever aqui, ó, Jesus era um fantasma. Eles colocam que Jesus era apenas um espírito desencarnado andando sobre a terra. E qual que é o grande perigo dessa heresia? Se Jesus não tinha um corpo, se Jesus era apenas um fantasma, a doutrina da encarnação, lembra do título da nossa lição? Você, professor, não pode esquecer. O título da lição e os textos bíblicos são o alvo que você tem que bater na tecla durante a aula toda. Não perca o título de vista. Então, o docetismo, que prega que Jesus não veio em carne, Jesus era um fantasma, um espírito evoluído, se Jesus não tinha corpo, a doutrina da encarnação cai por terra. Se Jesus não encarnou, a doutrina do nascimento virginal, que o Filho de Deus seria gerado pelo Espírito Santo, também cai por terra. Olha os perigos. Vai vendo. Vai observando, vai anotando os perigos. Vai aí entendendo como que essa heresia ela é extremamente sorrateira. Além de negar isso, ó, vai negar a morte de Jesus. Irmão Micael, e o que eles dizem que aconteceu na cruz? Eles alegam que a história da crucificação é uma farsa. Eles alegam que colocaram alguém no lugar de Jesus. Eles alegam que aquilo tudo foi só uma simulação. Você já ouviu sobre a teoria do desmaio? Alguns até chegam a dizer, não, ele não morreu, não. Só desmaiou lá na cruz. Mas estes aqui defendem algo muito pior. Porque se Jesus não tem corpo, não morre. Se não morre, não paga as dívidas dos nossos pecados, não há sacrifício. Percebe? E se ele não morre, a principal doutrina do cristianismo cai por terra. Ele não ressuscitou. Porque se ele não tem um corpo e não morreu na cruz e não ressuscitou, o cristianismo é apenas mais um segmento religioso. Percebe como essa heresia é terrível. E talvez você se pergunte, irmão Micael, por que João falou dela no Evangelho, na primeira carta e na segunda carta? Porque João era o pastor da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso enfrentou embates com um presbítero chamado Cerinto, segundo a história da igreja. E esse camarada, que perdeu a graça de Deus, infelizmente, o que ele passou a pregar? Esse tipo de heresia. Não, Jesus não era homem, não. Jesus era apenas um espírito vagando aí, desencarnado pela terra. Uma heresia extremamente perigosa. Aí nós temos alguns segmentos. A lição coloca, é importante que você fale na aula, ó, o tópico 3 traz alguns segmentos
que, infelizmente, por não acreditarem na Bíblia como única regra de fé e prática, possuírem outros livros, que muitas vezes são contraditórios dentro deles mesmos, esses segmentos da atualidade acabam pregando esse tipo de coisa. Não, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Não. Jesus ali, no momento da crucificação, ele sumiu, ficou outra pessoa no lugar. Outros dizem que um sósia de Jesus foi levado para a cruz. Olha isso, gente. Olha onde vai a mente de pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus, as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas. Aí nós temos, conforme eu chamei a atenção de vocês lá no início da aula, na abertura, nós temos o historiador judeu. Repito, tá, queridos irmãos? Não é um historiador cristão, historiador judeu. Flávio Josefo, que viveu entre 37 e 100 da era cristã, ou depois de Cristo, historiador judeu, defende a existência do Jesus histórico, do homem chamado Jesus, e que enfrentou a morte sob autorização de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Nós temos também Tácito, que é um historiador romano do primeiro século. Romano. O Tácito viveu entre os anos de 55 e 117 da era cristã. E o que o Tácito coloca? Que no período do reinado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos autorizou a morte de um nazareno por nome de Jesus Cristo. Então você percebe a própria história que circula o cristianismo defendendo, trazendo a veracidade do Jesus homem, do Jesus que se fez carne e habitou entre nós. E o autor da carta aos Hebreus traz um ensinamento maravilhoso sobre isso, quando ele diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote, foi tentado em tudo, passou por todos os tipos de dificuldades que todos os seres humanos passam, mas ele venceu. E hoje ele está à destra do Pai, orando, intercedendo, clamando ao Pai por cada um de nós. Você, discípulo de Jesus, não perca isso de vista. Não se esqueça dessa doutrina extraordinária dentro aí da cristologia, dentro do estudo sobre a pessoa de Cristo. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós pela graça e pela misericórdia de Deus, o Pai. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, fique na paz do Senhor Jesus e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, lembre de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar aí com todo mundo. Deus abençoe, valeu!